Nós vamos começar aqui uma introdução à análise de dados. Vamos ver como nós podemos proceder com uma atividade relativamente simples, já aprendermos algumas técnicas de análise de dados. Nós vamos tomar como exemplo um peixe. O que nós precisamos fazer é descrever o peixe sob a observação de algumas variáveis. Essas variáveis podem ser diversas medidas do corpo do peixe. Nós podemos medir qualquer órgão, podemos pesar qualquer órgão, podemos medir distâncias entre partes do corpo desse peixe, tudo para conseguirmos descrever cada exemplar de peixe que nós coletamos numa população. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é descrevendo um objeto, descrevendo um organismo, descrevendo um lago, descrevendo um ambiente, descrevendo qualquer coisa que nós queiramos. Na verdade, aqui, nós tratamos de comparar os objetos. Nós sabemos que existe, por exemplo, a variabilidade genética. Então, nós gostaríamos de saber, por exemplo, como as variáveis corporais de um organismo podem mostrar as semelhanças entre eles numa população, dada a variabilidade genética que essa população, que os organismos dessa população apresentam. Então, aqui, nós podemos medir a aorta dorsal, o crânio, as fossetas nasais, as guelras, o fígado, os secos pilóricos, o tamanho do intestino, rim, bexiga natatória, gônada. Nós podemos medir qualquer coisa e anotarmos essas medidas referentes a cada organismo que nós amostramos na população. Podemos medir ossos do esqueleto, então podemos medir cada osso que faz parte, que monta o crânio desse peixe, e comparar entre espécies, dentro da mesma espécie, do jeito que nós quisermos. Podemos medir o tamanho dos espinhos da nadadeira dorsal, da nadadeira anal, da nadadeira caudal, peitoral, como quisermos. E usarmos essas medidas como termo de comparação. A primeira providência que nós precisamos tomar é escolher as variáveis que nós vamos utilizar para descrever cada organismo que foi coletado. No nosso exemplo, temos aqui um peixe. E, para facilitar, nós vamos utilizar poucas variáveis para podermos entender bem como analisar esses dados. Vamos tomar, por exemplo, o comprimento do peixe, a medida da ponta do focinho ao final da nadadeira caudal. Vamos tomar essa medida. Uma outra medida que nós podemos tomar é a altura do corpo, da parte mais alta do dorso até o ventre, medimos a altura do corpo desse peixe. E uma outra medida que nós vamos tomar é o tamanho da cabeça desse peixe. Então veja que nós estamos descrevendo esse peixe por 3 medidas lineares. E nós vamos utilizar outros peixes
e tirarmos as mesmas medidas dos outros peixes e vamos ver que resposta nós temos utilizando essas 3 medidas desses organismos. A providência que nós temos que tomar é escolher, então, as variáveis que nós escolhemos aqui: comprimento, altura e tamanho da cabeça. O que nós elegemos, na verdade, são objetos, que são cada um dos nossos peixes, e dimensões ou descritores desses objetos. Então, é como se nós tivéssemos apanhado um organismo, nós dissecamos esse organismo e vamos tirar desse procedimento as variáveis ou as dimensões que nós vamos utilizar para descrever cada um deles. Então, na verdade, nós estamos utilizando descritores de objetos. Cada variável nós vamos denominar agora como um descritor do objeto, de cada um dos peixes. Então, nós vamos montar uma tabela onde nós vamos utilizar descritores em colunas e os objetos em linhas. Então, cada linha vai ser ocupada pelas medidas que nós tiramos de cada peixe na nossa população. Então, nós temos aqui como descritores o comprimento, a altura e o tamanho da cabeça. Poderíamos ter várias outras, mas nós vamos utilizar aqui apenas 3. E aí, montada a nossa tabela, nós começamos então a organizar os nossos dados. O primeiro peixe, peixe 1, tem 60 centímetros de comprimento, 15,4 de altura, 15,2 de tamanho de cabeça. O segundo peixe tem 58, 15, 13,9. O outro tem 61, 15,8, 15,3. O peixe 4 tem 62, 16 e 16. E o peixe 5, 61, 15,7 e 15,2. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 5 objetos, que são os nossos peixes, cada um deles sendo descrito pelo comprimento, altura e tamanho da cabeça. Como nós vamos analisar esses dados? A primeira providência que nós vamos fazer é um gráfico. Mas nós precisamos entender o significado do gráfico. Então, veja que eu peguei aqui dois descritores, comprimento e altura, e vamos plotar os valores dessas variáveis nesse gráfico plano. Então, veja, o peixe 1, ele tem 60 de comprimento e 15,4 de altura. O peixe 2 tem 58 centímetros de comprimento e 15 de altura. O peixe 3, o 4 e o 5, cada um com esses valores. Ora, mas quando nós olhamos um gráfico, nós precisamos entender o que ele significa. Quando nós colocamos aqui, por exemplo, o peixe 2, com os seus valores de comprimento e altura, está aqui o ponto referente ao peixe 2. Esse é um lugar num espaço criado pelas dimensões comprimento e altura, ocupado pelo peixe 2. Significa que a interação entre as variáveis comprimento e altura estabelece para o peixe 2 esta posição que aqui está. Esta posição representa a interação entre comprimento e altura. Reparem que isso tem um significado extremamente importante, porque nós não estamos comparando a altura do peixe 2 com a altura do peixe 1. Nós vamos comparar as relações entre essas variáveis
configurando as posições de cada um dos peixes que nós analisamos. Então, nós estamos tratando de interações entre as variáveis. Quando comprimento e altura interagem, cada peixe ocupa esse espaço no plano bidimensional. Entretanto, essa relação pode ser tridimensional, quando nós lidamos com 3 variáveis e observamos isso no espaço. Agora, então veja que nós temos aqui um eixo de comprimento, um eixo de altura e um eixo de tamanho da cabeça. Observando a interação entre essas 3 variáveis, cada peixe vai ocupar um ponto no espaço. Veja que aqui nós temos um espaço e esses pontos estão agora flutuando no espaço em posições ocupadas pela interação entre as 3 variáveis. O que significa isso? Que nós não estamos analisando as variáveis separadamente. Nós estamos lidando com a interação entre as variáveis: comprimento, altura e tamanho da cabeça. E num gráfico tridimensional, nós podemos movimentá-lo e ver como esses pontos realmente se posicionam. Então, nós fazemos vários movimentos para ver essa posição entre os pontos relativos aos peixes. Muito bem, mas nós podemos medir as distâncias entre esses peixes, considerando essas variáveis, esses descritores que nós utilizamos. Então, veja que nós podemos medir a distância entre o peixe 2 e o peixe 1, que é a distância linear entre esses 2 pontos no gráfico. Nós podemos ver que essa distância A, ela depende da distância B e da distância C. Então, reparem que nós temos aqui um triângulo retângulo. E a distância que nós estamos procurando, na verdade, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Calculá-la, então, é a raiz quadrada de B2 mais C2. Como nós já conhecemos essa técnica quando aprendemos a trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Então, reparem que nós temos aqui a distância a ser calculada e nós temos que A2 é igual a B2 mais C2. Mas quem é B e quem é C? Reparem que nós temos aqui a escala que nos dá o valor de B. Esse tamanho é simplesmente toda essa distância, 60, menos essa distância de 58. O que sobra é o valor de B. Então, veja que A é a raiz quadrada de B2 mais C2, B é 60 menos 58. Então, B é isso que aqui está. C é 15,4 menos 15, que é o que sobra dessa diferença. Substituindo os valores de B e de C, nós temos que A é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 0, ao quadrado, que é 2,03961. Ora, nós podemos medir as distâncias agora, conhecendo isso. Veja que o procedimento foi 60 menos 58, 15,4 menos 15, quando nós utilizávamos apenas comprimento e altura.
Agora nós vamos medir essa distância considerando também o tamanho da cabeça. Então, veja, vamos medir a distância entre o peixe 1 e o peixe 2, considerando as 3 dimensões, os 3 descritores. Então, antes nós tínhamos aqui 60 menos 58 ao quadrado, mais 15,4 menos 15. Então, seria 60 menos 58 ao quadrado, mais 15,4 menos 15 ao quadrado. E agora nós vamos acrescentar o tamanho da cabeça, mais 15,2 menos 15,9 ao quadrado, que dá uma distância entre o peixe 1 e o peixe 2 de 2,15638. Isso significa uma medida linear de distância em centímetros entre o peixe 1 e o peixe 2. Se nós quisermos calcular a distância entre o peixe 1 e o peixe 3, seria 60 menos 61 ao quadrado, mais 15,4 menos 15,8 ao quadrado, mais 15,2 menos 15,3 ao quadrado. Raiz quadrada disso me dá a distância de 1,0816. O que significa que o peixe 1 é mais semelhante ao peixe 3, porque a distância entre eles é menor do que a distância entre o peixe 1 e o peixe 2. Nós podemos, então, criar uma matriz de distâncias, onde nós vamos montar o nome dos objetos em linha e em coluna e vamos preencher essa matriz com todas as distâncias entre todos os objetos. Evidentemente que a diagonal dessa matriz é igual a zero. Por quê? Porque a distância entre um peixe e ele mesmo é zero. Quer dizer, todas as variáveis dele, subtraída dele, elevado ao quadrado, dá tudo zero. Então, essa diagonal é igual a zero. E a distância entre o peixe 1 e o peixe 2 é igual à distância entre o peixe 2 e o peixe 1. É a mesma. Então, nós teremos valores aqui espelhados dos valores debaixo da diagonal. Então, eles se repetirão. Quando nós calcularmos as distâncias para todos os peixes, nós temos, então, a nossa matriz de distâncias aqui calculada. E como nós vamos montar algo que nos permita tirar uma conclusão a respeito dessas distâncias ou proximidades entre os peixes? Nós vamos procurar verificar primeiro qual é o tamanho da escala com a qual nós vamos trabalhar. Veja que nós temos valores aqui baixos, 0,14, e temos valores aqui 4,12. Nós vamos criar uma escala de 0 a 3. Poderia ser de 0 a 4, de 0 a 5. Mas, como nós vamos concluir o agrupamento desses objetos nessa comparação facilmente, vamos fazer apenas de 0 a 3. E vamos procurar qual é a menor distância que nós encontramos nessa matriz. A menor distância é 0,141421, que é entre o peixe 3 e o peixe 5. Então, nós vamos procurar aqui na escala o valor 0,14, aqui é 0,15, 0,14 um pouquinho antes. Nós vamos criar uma linha e esticar até o 0 e colocar o nome peixe 3 e peixe 1, que é isso que aqui, peixe 5 e peixe 3. Peixe 5 e peixe 3, que é 0,14. Então, aqui está representado a distância entre o peixe 5 e o peixe 3.
Nós vamos procurar agora qual é a próxima menor distância. Então, veja que nós temos aqui 1,04, que é o peixe 5 e o peixe 1. E nós vamos juntar, então, o peixe 1 no grupo onde está o peixe 5, na distância representada por 1,04. Então, veja que aqui seria 1, 1,04 é um pouquinho mais. Está aqui a linha que representa a agregação do peixe 1. O próximo seria o peixe 4, que vai se juntar com o peixe 3. Onde está o peixe 3? Nesse grupo que já está junto com o peixe 1. Então, o peixe 3 vai entrar aqui nesse gráfico dessa forma. E, por último, nós temos o peixe 2, que vai entrar aqui com 2,15, se juntando ao peixe 1, que já está agrupado aqui com o peixe 4. Então, o peixe 2 entra nessa escala. E nós temos, então, uma representação das semelhanças entre esses organismos, estabelecida pela interação entre as três variáveis. Esse gráfico aqui nos mostra quão semelhante é o peixe 5 do peixe 3, em seguida com o peixe 1, depois o peixe 4 e o mais diferente de todos, o peixe 2. Ou seja, os dois peixes mais diferentes do grupo são o peixe 2 e o peixe 4. O peixe 1 é um pouco mais diferente, mas o peixe 3 e o peixe 5 estão muito próximos. Ora, vamos ver esse gráfico junto do outro de dispersão quando nós consideramos as três variáveis. Veja, nós temos aqui a proximidade entre o peixe 3 e o peixe 5, o peixe 1 entrando nesse grupo, depois o peixe 4, que está mais próximo do peixe 3, e, por último, o peixe 2. Então, veja que o que nós temos aqui é uma correspondência com esse gráfico de dispersão, com a diferença que nós temos aqui uma medida do tamanho dessa distância ou do tamanho dessa semelhança entre os objetos. Cabe agora explicar por que existe essa semelhança. O que isso significa? Veja que o que nós estamos apresentando aqui é apenas uma técnica de análise. A partir daqui é que a competência do biólogo vai entrar. E para ter essa competência, há necessidade, então, de um curso de graduação que vai fornecer subsídios para que os fenômenos que se observam nas análises sejam interpretados. O que significa essa semelhança entre o peixe 5 e o peixe 3 em função de comprimento, tamanho da cabeça e altura? O que significa a distância do peixe 2, sendo da mesma espécie, da mesma população? O que significa ter essa diferença tão grande entre esses peixes que se agrupam na mesma população? Isso, evidentemente, é o assunto que precisa ser respondido, principalmente porque nenhuma pesquisa tem a resposta definitiva. A melhor pesquisa é aquela que gera mais perguntas. Bom, mas essa técnica, evidentemente, como nós falamos no começo, ela pode ser aplicada a qualquer tipo de dados quantitativos. Então, nós podemos, por exemplo, ter um bosque nativo, uma floresta de pinheiros e o cerrado, e medirmos umidade, luminosidade e temperatura. Veja que nós criamos aqui uma tabela de dados que será preenchida com valores que serão tomados em cada um desses ambientes.
De posse dessa tabela de dados, nós construímos, então, a matriz de distâncias. Bosque nativo com bosque nativo, a distância vai ser 0. Floresta de pinheiro com floresta de pinheiro vai ser 0. Cerrado com cerrado vai ser 0. Cumpre, então, analisar essa matriz, criar aquela árvore de distâncias para que seja possível, então, verificar que ambientes são semelhantes segundo a interação entre essas variáveis e qual deles é o mais distante, é o mais diferente dentro desse tipo de comparação. Nós vamos medir a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, a velocidade do vento e a intensidade luminosa. Então, com esse instrumento, nós medimos 4 variáveis abióticas. Temperatura é chamada de variável abiótica universal. Ela afeta todos os organismos e praticamente todos os processos. Então, é a variável mais computada, mais medida, mais monitorada nos estudos de ecossistemas, sejam terrestres ou aquáticos. Então, nós temos 3 desses equipamentos. Nós vamos fazer medidas em 3 pontos separados para mostrar que mesmo, num ambiente pequeno como esse, que esse aqui é um fragmento representativo de um bosque de Mata Atlântica. As plantas que foram colocadas aqui, isso faz mais de 45 anos, né? E elas são representativas da Mata Atlântica. E tem esse subbosque, né? Como a gente encontraria em algumas partes da Mata Atlântica, outras são mais densas, mais cerradas. E mesmo aqui, nesses 3 pontos, nós vamos ver que existem variações. Então, o ambiente ele é próximo, mas tem variabilidade. Para alguns organismos que vivem em pontos, por exemplo, insetos que ficam debaixo de um tronco de árvore em decomposição, aí a gente fala em microclima. E o mais importante para esses organismos vão ser as variáveis que são medidas exatamente naquele ponto. Para outros que se deslocassem aqui, em todo esse bosque, então, na verdade, ele experimentaria todas essas pequenas variações. A temperatura aqui é 25,3 graus Celsius. E a umidade relativa nesse ponto, 36,9%. Temperatura medida em graus Celsius, 25,6. E a umidade relativa, 36,9%. É a porcentagem de vapor d'água que existe no ar em relação ao que cairia, o que o ar conseguiria suportar antes que a água se condensasse e caísse na forma de chuva. As próximas funções, então, a velocidade do vento agora é 0. Vocês se lembram que ela estava girando, agora começou a girar. Então, é de 0,4 quilômetros por hora. Temperatura do ar, 27 graus. Umidade relativa do ar, 35,3%. 3%. Velocidade do vento, 0,7 metros por segundo. Vejam que está girando bem agora. 327 lux. 327 lux. A intensidade luminosa aqui. E umidade relativa.
Primeiro deve aparecer as duas. Pode ler. Temperatura 29,4. Umidade relativa 54,6%. Velocidade do vento 0. Intensidade luminosa 552 lux. Temperatura do ar 28,3 graus. Umidade relativa do ar 35,4%. Intensidade luminosa 357 lux. Velocidade do vento 0. Então, temperatura, umidade, velocidade do vento e intensidade luminosa. Então, eu aperto esse botão que está escrito Power, que é para ligar. Depois eu vou para função. Aí aqui automaticamente já aparecem duas variáveis. Nesse canto a temperatura e aqui a umidade relativa. Então nesse ponto em que eu estou, a temperatura do ar agora é 24,3 graus Celsius. Aí vocês vão anotar isso, ou no celular ou num caderno. E a umidade relativa do ar é 42,3%. A umidade do ar, ela é expressa na quantidade de vapor que o ar contém em relação ao máximo que poderia ter antes que se condensasse e caísse na forma de chuva. Então, agora eu aperto novamente o botão aqui que diz Function, né, função, e ele vai me dar a velocidade do vento e a temperatura novamente. Aqui eu só vou ler a velocidade do vento. Ele está mostrando 0,0, não está girando nada, não tem vento agora. Então é 0,0 metros por segundo. E a última variável, que é a intensidade luminosa, eu aperto novamente 2 vezes o botão função e ele vai me mostrar aqui um número, né? E eu vou mudar a posição para que esse sensor fique voltado para o céu, para captar a intensidade luminosa que chega. E vou ler aqui 312 lux. Nesse momento, é a intensidade luminosa que chega nesse local que está na sombra. Mesmo numa área pequena e em curtas distâncias, existem diferenças, que é aquilo que a gente chama de microclima. Uma espécie de inseto que ficasse, né, desenvolvesse uma população embaixo de um tronco de árvore em decomposição, para aquela espécie o que importa é a umidade, a temperatura, a quantidade de luz, ali naquela localidade onde se concentram os organismos, que é realmente um microclima. Já um outro inseto, né, com locomoção, capacidade de locomoção, que procurasse, né, utilizasse esse espaço, uma grande área desse espaço, ele passaria por condições um pouco diferentes à medida que se deslocasse. Então a gente vai ver, comparar aqui dentro valores retirados em 3 pontos e utilizar isso como uma média, né, dessa pequena área que nós estamos visitando. No bosque, esse nós chamamos de bosque nativo, né, representativo da Mata Atlântica, devido à vegetação que ele contém. Temperatura do ar 26 graus. Umidade relativa 41,2%. 0 velocidade do vento. Intensidade luminosa 322 lux. Temperatura 24,2 graus. Umidade relativa 48,5%.
Velocidade do vento, 0. Luminosidade, 142 lux. Temperatura 26 graus. Umidade relativa do ar 42,6%. 0. Velocidade do vento. 233 lux. Luminosidade. Tem um caminho alternativo aqui. Nossa, é muito mais fácil. Temperatura, 23,3 graus. Umidade relativa, 52,6%. Velocidade do vento, 0. Luminosidade, 198 lux. Temperatura 25,5 graus. Umidade relativa do ar 52,6%. 0. Velocidade do vento. E a intensidade luminosa 166 lux.